Bom dia, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical neste domingo. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja muito bem. Espero também que você tenha tido uma semana abençoada. Que bom que você está aqui. Eu quero primeiro desafiar você a curtir, a comentar e a compartilhar a nossa transmissão para a gente poder levar a palavra de Deus para mais pessoas. Amém? Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, você que já entrou, comente aí para mim saber quem é que está na transmissão, porque o Facebook nem sempre mostra no exato momento quando você comenta, então demora um pouquinho. Então, por favor, curta, comente e compartilhe a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, irmãos, como você pode ver no título da Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos falar sobre os batistas na América. Nós estamos estudando com essa revista agora, Bases Bíblicas. Se você deseja adquirir essa revista, por favor, me procure. Na igreja, domingo passado tinha algumas, as últimas 5 que nós levamos. Essa revista custa apenas R$18. Então, se nós comprarmos em uma quantidade maior, o frete fica bem mais barato. Da última vez nós compramos, agora mês passado, 20 revistas, 15 lá para 13 Tilhas, e acabou ficando 5 aqui em Videira. Alguns irmãos compraram e, se não me engano, sobrou uma ou duas na igreja. Então, se você quiser comprar essa revista, é uma revista muito boa. Essa revista vai falar sobre a história dos batistas. São 4 pilares: a história dos batistas, doutrina batista, eclesiologia batista e as práticas batistas. Então, nós já estudamos sobre, lá em 13 Tilhas, nós começamos estudando sobre os batistas, lição 1. Lição 2, qual a origem dos batistas. Lição 3, as reformas no cristianismo. Lição 4, os batistas na Inglaterra. E hoje, os batistas na América. Inclusive, se não me engano, eu acho que eu coloquei o título errado na lição. Eu acho que eu coloquei o título errado, se não me engano. Mas enfim, vamos lá. Eu acabei colocando aqui os batistas na Inglaterra, quando na realidade é os batistas na América. Deixa eu só corrigir aqui. Os batistas na Inglaterra foi a lição passada. Então hoje nós vamos falar sobre os batistas na América. Bom dia, Silvia. Bom dia, irmã G. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Irmãos, mais uma vez, essa é a revista que nós estamos trabalhando. Se porventura você não comprou a sua revista e não pegou, converse comigo hoje após o culto. Essa revista custa apenas R$18. É muito barato. É mais barato do que um X que você vai comprar na rua. E é uma revista muito boa, muito densa, um material ótimo. E ela tem recursos para pequeno grupo. Então você pode usá-la em várias áreas, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, irmã Jacinta também. Que Deus abençoe vocês aí. Direto de Omerê. Irmãos, hoje é dia da esposa do pastor. Então, eu quero desafiar você a mandar uma mensagem para a Dona Ivânia, a desejar a ela um feliz dia da esposa do pastor. A Dona Ivânia, que é tão importante para nós, que é tão auxiliadora no ministério do pastor Fernando. Então, por favor, mande uma mensagem para ela, pega o seu WhatsApp aí. Hoje no culto, manda um abraço para ela, conversa com ela, dá um abraço nela, mostra para ela que ela é importante para a gente, para a nossa igreja, tá bom? Então, é muito importante você demonstrar isso para ela.
Amém? Então hoje, no primeiro domingo de março, nós comemoramos o Dia da Esposa do Pastor. Então, nós postamos no Facebook, postamos no Instagram. Então depois você vai lá e manda uma mensagem para a Dona Ivânia. Manda um abraço para ela, manda uma felicitação, dá o seu apoio para ela, porque ela tem sido bênção nas nossas vidas e principalmente na vida do pastor Fernando. Amém, irmãos? Então vamos orar, vamos colocar a nossa lição na presença de Deus, para Deus estar nos abençoando. Se você porventura tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, comente na transmissão para a gente poder estar intercedendo por você. Não se esqueça também de mandar no grupo de oração e intercessão da IBV. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui. Obrigado, Paizinho, pelo dom da vida, pela noite de sono, pela chuva. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai, pela vida da irmã Ivânia, Deus, pelo dia da esposa do pastor. Que o Senhor esteja abençoando ela, protegendo, livrando de todo mal e que ela continue sendo bênção em nossas vidas, Pai. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Porque o Senhor é santo, perfeito, poderoso e maravilhoso. Obrigado, Pai, pela família pastoral, pela Igreja Batista de Videira, pela Igreja Batista de Três Tilhas, e por todas as igrejas, ó Pai, que se reúnem nesse momento. Obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida, por essa semana que passou e por essa semana que inicia agora. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Fala conosco através da tua palavra e que nós possamos sair daqui preenchidos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os batistas na América. Semana passada o pastor falou sobre os batistas na Inglaterra. Anteriormente nós falamos sobre a reforma no cristianismo. Então, como é que começa tudo isso? Quando a gente olha para a história do cristianismo, para as reformas, para tudo isso, a gente vai entender que vamos voltar lá do início. Adão e Eva. Deus cria o paraíso. Adão e Eva pecam contra Deus. São expulsos do paraíso. Aí Deus começa as promessas. Vem Noé, Deus faz a promessa. Depois vem Abraão, Isaac, Jacó, depois José, depois vem Moisés, o povo volta do Egito, depois vem os judeus, e aí começa, depois 400 anos depois vem Jesus, né? Então nós temos ali, depois do século inicial do cristianismo, do primeiro século, onde acaba a era apostólica, nós temos lá no ano 313, quando o rei Constantino, o imperador Constantino, torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, a partir daquele momento, começou a Igreja Católica Apostólica Romana, do ano 300 e pouco, 313 mais ou menos, até o ano 1500, ou seja, 1200 anos de Igreja Católica Apostólica Romana, até que começa oficialmente a Reforma Protestante, que nós também estudamos na lição número 3. Depois, irmãos, começa essa Reforma Protestante, onde Martinho Lutero oficialmente começa ela, mas antes disso, alguns irmãos já haviam começado, e depois de Lutero, alguns irmãos continuam. Então, oficialmente, começa ali em 1500 com Lutero. A partir dessa Reforma Protestante, começam algumas ramificações do cristianismo. Então, o cristianismo ele começa a ser dividido, não na sua essência, mas em pessoas, em linhas teológicas. Os batistas vão descendo ali da Europa, da Alemanha, vão passando pela França, pela Inglaterra, como nós estudamos semana passada, até que chegam na América. Então, essa história dos batistas ela é muito interessante, porque nós começamos desde muito lá atrás. Os batistas vêm do princípio, irmãos, de batizar as pessoas. Qual é o principal conceito ou a principal característica que nós batistas temos? E isso é muito importante nós destacarmos pelo seguinte fato.
Videira é uma cidade que tem muita, mas muita igreja evangélica. Diferente da minha região lá em Salinas. Por quê? Salinas é uma região, Minas Gerais, é um dos berços dos batistas, assim como o estado do Rio de Janeiro. Os dois principais estados batistas do Brasil. Então ali a cultura batista ela é muito forte. Quando nós olhamos em Videira, somente aqui na rua da minha casa, aqui nós vamos ter uma igreja Assembleia de Deus. Aqui atrás da minha casa nós temos a igreja Casa da Bênção. Aqui para frente nós temos a igreja pentecostal Deus é Amor. Para baixo nós temos mais uma Jesus é Cristo. E Igreja Batista Shalom e tantas outras igrejas. Ou seja, quem é de Videira sabe que Videira tem muita igreja evangélica. Diria que quase uma igreja para 100 habitantes. É muita igreja mesmo. Então o que eu quero dizer com isso? Quais são os princípios dessas igrejas? Se alguém perguntar para uma igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional, reformado, qual é o princípio da sua igreja? Qual é a característica principal da sua igreja? Como batistas, nós temos várias características fundamentais, mas a primeira delas e a mais importante é que ela começou lá atrás, que ela começa como o seguinte: os batistas só batizavam pessoas que realmente eles tinham convicções de que se converteram verdadeiramente ao cristianismo. Ou seja, eles só batizavam pessoas que manifestavam a sua conversão. Diferente de algumas igrejas que recebem uma pessoa num dia e batizam no outro. Agora você se pergunta por que nós fazemos isso? Por uma questão de segurança, por uma questão de entendimento de que, primeiro, o batismo não salva. O batismo ele é para os salvos. Então é por isso que nós esperamos essa manifestação da salvação na vida da pessoa. Mas é também importante, irmãos, nós entendermos que não existe um salvômetro que o pastor vai apitar, apontar para essa pessoa e o salvômetro vai começar a apitar pi, 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 pi. Ó, Silvia é convertida, então podemos batizar. Ó, a Jacinta é convertida, nós podemos batizar. Não existe isso. Então, irmão, como é que nós sabemos se essa pessoa é verdadeiramente convertida ou não? Através dos frutos. Você conhece uma árvore através dos seus frutos. Irmãos, desculpa bocejar, porque eu chego do trabalho às 2 da manhã, tá? Então, irmãos, nós conhecemos a uma árvore através dos seus frutos. Então é assim que nós sabemos se uma pessoa entregou a sua vida para Jesus ou não. Entretanto, porém, todavia, como eu disse sobre o salvômetro, não é toda pessoa que se manifesta que verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus. Entende? Então, assim, tem muita gente que é batizada, mas não entregou a sua vida para Jesus. Mas isso é uma questão interessante porque a pessoa não é obrigada a se batizar, ela se batiza de livre e espontânea vontade. Então isso é uma decisão que cabe somente a ela. É por isso que nós não batizamos criança, porque a criança não pode manifestar a sua fé, professar a sua fé. Bom dia, irmã Rose, que Deus abençoe a irmã e toda a sua família. Então, irmãos, a introdução da lição diz o seguinte: a região que atualmente conhecemos como Estados Unidos da América era originalmente habitada por povos nativos. Foi a partir do início do século XVI que os primeiros ingleses desembarcaram em diferentes regiões do norte do continente americano e iniciaram a colonização. Esses colonos pertenciam a diferentes grupos sociais e religiosos e instalaram-se em diferentes partes da costa leste, organizando-se em colônias com diferentes estruturas políticas, sociais, religiosas e econômicas. Muitos destes grupos fugiam da perseguição religiosa na Inglaterra, onde os não conformistas com a religião oficial eram presos. Esse quadro adverso fez com que muitos ingleses imigrassem para a América do Norte, a fim de construírem uma nova pátria onde não houvesse perseguição religiosa. Assim, muitos batistas também imigraram em busca desses novos ares de liberdade. Aplicação à sua vida.
O contexto de perseguição favorece a expansão do evangelho. Foi assim no caso da evangelização na América do Norte e em muitos outros casos. Comente sobre isso. Tem uma frase dos pais da igreja, principalmente quando nós falamos de mártires, né? O primeiro mártir da igreja cristã foi Estevão, diácono, lá no livro de Atos. Quando Estevão está morrendo, ele olha para o céu e ele fala uma das frases parecidas com a de Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem, perdoa o pecado deles porque eles não sabem o que eles fazem. Então, tem uma frase que diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando a igreja católica, aliás, quando o Império Romano, antes de se tornar a igreja católica, começou a perseguir o cristianismo, lá com o governador Nero, quanto mais eles matavam os cristãos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Ou seja, a aplicação está nos dizendo que a perseguição acaba expandindo o cristianismo. Tem outra frase também sobre os cristãos da Ásia, que uma missionária certa vez disse: nós não pedimos orações para que a perseguição pare. Nós pedimos orações para que nós possamos suportar a perseguição. Ou seja, eles não querem que a perseguição pare, mas eles querem que Deus dê forças para que eles continuem suportando a perseguição. E eu pergunto para você, irmão, será que você tem suportado a perseguição? Será que as pessoas sabem que você é cristão? Bom dia, irmã Nilda, irmão Arno, direto da Alemanha. Que Deus abençoe você, saudades de vocês também. Um abraço para todo mundo aí na Alemanha. Então, irmãos, a perseguição, ela favorece o nosso ambiente. A perseguição, ela vai nos tirar da zona de conforto. Ela vai fazer com que nós valorizemos a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Tem lugares da China, na Ásia, em que as pessoas não têm Bíblia. As pessoas não têm oportunidade de ter uma Bíblia em casa. Por quê? Porque é proibido. Então, o que as pessoas fazem? Elas cortam páginas da Bíblia e dividem entre os irmãos. Cada um fica com uma página. E esses irmãos memorizam e vão compartilhando a palavra de Deus entre si. Então, irmãos, será que nós temos valorizado o Evangelho? Será que nós temos valorizado a palavra de Deus? Será que nós temos valorizado tudo isso que Deus tem feito por nós? Roger Williams, o pioneiro da liberdade religiosa. 2 nomes são apontados como responsáveis pela implantação das primeiras igrejas batistas em solo americano. Roger Williams, de 1603 a 1683, e John Clark, de 1609 a 1676. Roger Williams chegou a Boston em 631 para pastorear uma igreja em Salem, já no início de seu ministério. Não aprovava o sistema de governo instalado nas colônias americanas, pois repetia o mesmo sistema inglês de união entre igreja e Estado. Como é que é esse sistema de igreja e Estado? É aquilo que aconteceu na época de Martinho Lutero. A igreja estava alienada com o Estado, ou seja, o Estado metia o dedo na igreja, dizia o que a igreja podia fazer ou não. Que foi o que aconteceu quando o governador, o imperador Constantino, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Williams não aceitava, por exemplo, que os magistrados tivessem o direito de legislar e aplicar penas às pessoas por faltas religiosas cometidas, por não concordar com as decisões do juiz. Ele foi convocado a comparecer perante as autoridades e depois foi banido de Boston. Ou seja, as pessoas daquela época queriam punir os irmãos por erros cometidos. Ou seja, o Estado, como se tivesse um tribunal gospel, queria punir e condenar as pessoas por cometer pecados. Irmãos, essa função é de Deus, condenar. Mas a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Como tinha aprendido a falar na língua dos nativos e feito amigos entre eles, além de ter sido livre da morte, Williams fundou um núcleo de colonização na Baía de Narragansett, com várias de suas ex-ovelhas de Salem. No documento de organização dessa nova colônia, havia uma cláusula que proibia a interferência das autoridades em assuntos de natureza religiosa. Ou seja, o Estado não se envolve com a igreja e a igreja não se envolve com o Estado. Irmãos, isso é muito importante, principalmente com um governo como esse que nós temos hoje em dia. O governo pode discordar da igreja e a igreja pode discordar do governo, mas nenhum pode interferir no outro. No Brasil nós temos o Estado laico, ou seja, cada um tem o direito de exercer a sua religião. Nós somos contra o aborto, contra o adultério, contra o divórcio, mas aqueles que não são têm o direito de exercer a sua livre vontade, mas não têm o direito de exercer contra a igreja. Então é sobre isso que ele escreve. E é interessante que nós falarmos sobre isso, porque nós precisamos mostrar para o mundo os nossos princípios. Nós precisamos deixar claro para as pessoas que nós temos princípios e que nós não concordamos com isso. Assim, o princípio da separação entre igreja e Estado, e por conseguinte, o princípio da liberdade religiosa, foi garantido na colônia fundada por Roger Williams, que foi a primeira colônia americana a definir o princípio da liberdade religiosa. Ou seja, eles lutaram por um direito. E a pergunta que eu faço é: será que nós temos exercido esse nosso direito? Será que nós temos coragem de chegar para as pessoas e dizer: irmãos, eu não concordo com isso, eu sou cristão, eu respeito a você, mas eu não concordo com a sua opinião, não concordo com o seu princípio. Ah, mas eu posso trair a minha esposa, o meu marido, eu posso ficar com quantas pessoas eu quiser. Problema seu. Eu não concordo e eu não aceito com isso. Princípios bíblicos. E se nós não pregarmos isso, se nós não pregarmos contra isso, se nós não deixarmos claro para a sociedade que nós não aceitamos isso, a igreja nunca será perseguida. Por quê? Porque a sociedade não tem motivos para perseguir a igreja. Por que a igreja católica, o Império Romano, perseguia a igreja? Porque eles pregavam contra práticas pecaminosas. Assim expressa o historiador José dos Reis Pereira. A pequena colônia fundada por Roger Williams detém essa glória e essa honra de ser a primeira dos tempos modernos a erigir como norma o princípio da absoluta liberdade religiosa. Algum tempo atrás, durante a pandemia, um pastor lá da Bahia fez uma pregação contra o homossexualismo, dizendo que o cristianismo é contra o homossexualismo, não contra o homossexual. E uma promotora da Bahia intimou esse pastor a fazer uma retratação no YouTube, ou no canal que ele estava pregando, porque ele pregou contra o homossexualismo. Ou seja, o Portas dos Fundos podem fazer piadas contra o cristianismo. A Rede Globo pode fazer carnaval fazendo piadas com Jesus. O homossexual pode falar que Jesus é travesti, que Jesus é gay. Mas eu não posso dizer que o homossexualismo é pecado, porque senão é intolerância. Onde é que está o nivelamento sobre isso? Então é aí que começa a perseguição. Mas se nós tivermos que tomar prejuízos por conta do reino de Deus, irmãos, que nós tomemos, porque é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Roger Williams deu à nova colônia o nome de Providência, que em português queria dizer providência, uma alusão de que a nova colônia era de fato uma providência de Deus. Ali ninguém poderia ser molestado por causa de sua fé. Em 1639, Williams estabeleceu uma igreja batista em Providência, no atual estado de Rhode Island. Logo deixou de organizar a igreja. Williams chegou à conclusão de que a forma correta do batismo era a imersão do crente na água e não a aspersão de água numa criança recém-nascida. Para ele, por meio da aspersão não era cumprida a ordem de Jesus, quando mandou seus discípulos batizarem. Ou seja, qual é um outro princípio que nós batistas temos? Batismo por imersão.
A palavra grega para batismo é baptismos, que significa mergulhar a pessoa. É por isso, irmãos, que quando nós vamos batizar alguém, nós não jogamos água na cara da pessoa como fazem os presbiterianos, por aspersão, de aspergir. Nós mergulhamos a pessoa, que simboliza a morte, e nós trazemos a pessoa de volta, que simboliza a vida, ou seja, a morte e o novo nascimento. Como não havia outros grupos batistas na América até então, Williams decidiu que um dos membros da nova igreja o batizaria, e em seguida ele mesmo batizaria os demais. E assim foi feito. Ezequiel Holliman batizou William, e depois foram batizados mais 9 irmãos. Assim, em março de 1639, com 11 membros fundadores, foi organizada a primeira igreja batista em solo americano, ou seja, muito tempo atrás. Aplicação. Atualmente tem sido comum a defesa da separação entre igreja e Estado, mas nem sempre foi assim. Os batistas americanos contribuíram decisivamente para esse princípio. Para você, como a separação entre igreja e Estado é importante para a nossa liberdade religiosa? Como que você vê essa separação entre Estado e igreja? Qual é a sua opinião sobre isso? Como é que isso vai interferir na nossa vida? Por exemplo, nós temos total liberdade, irmãos, de pregar, não total liberdade entre aspas, mas nós temos uma liberdade de pregar contra aquilo que a Bíblia nos manda pregar, contra o pecado de maneira geral, o adultério, o roubo, a politicagem, o homossexualismo, a pornografia e tudo aquilo que abrange a área do pecado. Agora, quando o Estado começa a interferir, como foi nesse caso da Bahia que eu citei, onde uma promotora diz que é intolerância sexual, se é que nós podemos dizer assim, que um pastor não pode falar contra o homossexualismo, mas que no Carnaval do Rio de Janeiro eles podem humilhar Jesus, então o que é que está acontecendo? Nós devemos entender que essa separação entre igreja e Estado é muito importante. Mas eu, sinceramente, não sei até quando isso vai durar com esse governo atual. Até quando nós teremos essa total liberdade para poder trabalhar e pregar contra o pecado. É claro que Deus vai nos sustentar. Mas hoje, com o controle da mídia, que já acontece, com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que manda e desmanda o que pode e o que não pode fazer na internet, vai chegar um dia que você não vai poder falar sobre pecado, porque vai ofender alguém. Então, se o ministro do STF estiver em pecado, estiver em adultério, e você pregar sobre adultério e ele achar que você foi pesado demais, ele vai mandar retirar a sua publicação. Hoje no YouTube, você tem que ter cuidado com algumas palavras que você fala para não cair o alcance. Por quê? Porque o YouTube não quer que você fale sobre determinados assuntos. Mas nós como igreja, nós como o nosso canal, com a nossa página, nós não devemos nos preocupar com isso. Nós temos que pregar e pregar a palavra de Deus. Ofenda a quem ofender. Segundo ponto. John Clark e a segunda igreja batista nos Estados Unidos. 9 anos depois, outra igreja batista foi fundada em Newport, no ano de 1648, na mesma colônia de Providence. O líder dessa nova congregação foi John Clark. Clark, que era médico, possuía uma extensa cultura, que incluía o conhecimento das línguas bíblicas, o hebraico e o grego. Sua ida para a América aconteceu devido às perseguições sofridas na Inglaterra por suas convicções religiosas. Irmão, você já sofreu perseguição religiosa por conta das suas convicções? No trabalho, na faculdade, em casa, na família? Será que nós temos coragem suficiente para chegar para as pessoas e dizer: eu não aceito isso, eu não concordo, eu creio nisso e não naquilo? Será que nós temos coragem e peito para poder chegar para as pessoas e dizer isso? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço de professar os nossos princípios bíblicos? No trabalho, quando os colegas estão falando sobre adultério, será que eu tenho coragem de chegar e dizer para eles que eu não concordo com isso? Pense nisso. Clark permaneceu no pastorado dessa igreja até o fim de sua vida,
quando foi sucedido por Obadiah Holmes, Reis Pereira. Reis Pereira conta com uma interessante passagem nas vidas de Clark Holmes. Os batistas eram considerados hereges e foram banidos em Massachusetts. As outras colônias da Nova Inglaterra eram hostis a Rhode Island, e a jovem colônia precisava de um agente na Inglaterra. Assim, Clark foi para a Inglaterra e permaneceu lá por mais de uma década, cuidando dos interesses da colônia, até que conseguiu a Carta Real para proteger a integridade territorial da colônia. Finalmente, ele redigiu a Carta Real de Rhode Island e a apresentou ao rei, tendo sido aprovada com o selo do rei, em 8 de julho de 63. Essa carta concedia liberdade, sem precedentes, e liberdade religiosa aos habitantes de Rhode Island, que permaneceu em vigor por 180 anos, tomando a carta constitucional mais duradoura da história. Ele foi um defensor do princípio da liberdade da alma que foi incluída na Carta de Rhode Island e mais tarde na Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, eles vêm da Inglaterra, vão para os Estados Unidos, montam 2 igrejas batistas, uma no começo por Roger Williams, depois outra por John Clark, 9 anos depois. Mas eles precisam ir lá para a Inglaterra, conversar com o rei, redigir uma carta de proteção, porque eles estavam sendo perseguidos pelos ingleses que viviam nos Estados Unidos. Ingleses esses que também eram cristãos, mas não eram tão conservadores como as igrejas batistas, que inclusive eram considerados como hereges por conta dos princípios bíblicos. Atualmente também falava-se muito em tolerância religiosa. Nós vimos que John Clark lutou para estabelecer esse princípio na colônia de Rhode Island. Você acredita que este é um princípio que precisa ser defendido em nossos dias? O que você acha? Será que a liberdade religiosa ela precisa ser defendida nos dias atuais? No Brasil, será que nós temos uma liberdade religiosa efetiva? Porque veja bem, se um pastor prega no YouTube contra o homossexualismo, ele é homofóbico. Mas se o Carnaval do Rio de Janeiro faz uma encenação onde Satanás arrasta Jesus pelo sambódromo, ele não é preconceituoso. Ele está tendo uma liberdade religiosa. Entende? Se o canal Portas dos Fundos faz uma piada com Jesus, é liberdade religiosa. Mas se um pastor evangélico prega contra o homossexualismo, contra adultério, vão dizer que isso é intolerância. Ou seja, a balança só está de um lado. Irmãos, esse é um princípio que nós precisamos defender. A tolerância religiosa é um princípio que nós precisamos continuar conquistando. E como eu disse anteriormente, eu não sei até quando isso vai durar. Até quando nós vamos ter essa liberdade religiosa que nós estamos. Primeiro porque nós estamos caminhando para o fim dos tempos, onde Jesus está voltando. Segundo, porque o governo atual, na sua campanha presidencial, o ex-presidiário Lula, disse que pretende regulamentar a mídia. Ou seja, hoje no YouTube já tem isso. No Instagram também. Se você posta um versículo bíblico, eu já vi isso. O Instagram limita a sua publicação. O Instagram cancela a sua publicação. Porque não convém. Mas eles podem fazer piada com Jesus, ter Jesus gay, Jesus travesti. Ou seja, não existe uma intolerância religiosa. Considerações finais. Em terras americanas, os batistas cresceram principalmente no sul, onde hoje é a principal denominação evangélica. A Convenção Batista do Sul, a Southern Baptist Convention, conta com quase 15 milhões de membros, sendo a maior igreja evangélica dos Estados Unidos. Estima-se que mais de 70% dos batistas de todo o mundo estejam nos Estados Unidos. Embora cada igreja batista seja autônoma, os batistas dos Estados Unidos e no resto do mundo têm se organizado em associações de igrejas de mesma fé e ordem, para edificação mútua e apoio ministerial. Ou seja, por exemplo, uma igreja Assembleia de Deus, ela não é autônoma como uma igreja batista. A igreja Assembleia de Deus ela tem a igreja sede e tem as suas congregações. Mas a igreja congregação, mesmo
tendo um pastor oficialmente, ela tem que prestar contas à igreja sede. Já na igreja batista, não. A igreja de Videira, ela foi fundada, se não me engano, através de um trabalho da igreja batista de Caçador. Mas hoje ela não presta contas para Caçador. Ela é uma igreja autônoma. Porém, Três Itilhas é uma congregação. Ela presta contas para a Videira. A partir do momento que ela se tornar autônoma, aí sim ela não mais prestará conta para a Videira e será uma igreja independente. Então nós temos essa liberdade de trabalhar dessa maneira democrática. Entretanto, porém, todavia, nós temos algo muito bom também, que é a parceria entre igrejas e associações. Nós temos a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Catarinense e assim sucessivamente em cada estado. Nós temos as associações. Nós temos a IBOC, que é a Associação das Igrejas Batistas do Oeste de Santa Catarina, do Oeste Catarinense, onde o pastor Leandro, que é pastor da PIB de Concórdia, é o presidente. Nós temos a Convenção Catarinense, nós temos parceria com convenções. Você tem a Convenção do Planalto Norte, a Convenção do Vale Europeu e do Sul do Estado e assim por diante. As constituições dessas associações é baseada em critérios geográficos e doutrinários. Muitas associações de igrejas batistas se desenvolveram nos Estados Unidos desde que os batistas chegaram no continente. Ou seja, a igreja de Videira faz parte da IBOC, que é a Associação das Igrejas Batistas do Oeste Catarinense. Então nós temos comunhão e trabalhamos com esses irmãos dessa associação. Mas tem os irmãos lá de Porto União, que fazem parte da EBAPLAN, que é a Associação das Igrejas Batistas do Planalto Norte, e assim por diante. Então, nós somos organizados por regiões. E essas associações, irmãos, são muito importantes. Porque nós temos o plano cooperativo, que nós contribuímos com a associação e a associação contribui conosco. Nós temos reuniões, eventos, treinamentos e muito mais. Suporte para pequenos grupos. Constatamos que a perseguição acompanha o povo de Deus desde sempre. Como você define a perseguição em nossos dias? Desde a história de José, quando começa lá a primeira perseguição, que o povo é escravizado, até os dias de hoje em dia, a perseguição é algo notório, presencial em nossas vidas. No Brasil, ela está começando a surgir através dessa perseguição nas redes sociais e, quem sabe, oficialmente com esse novo governo. Mas uma coisa é certa, irmãos, ainda que ela não esteja oficialmente, ela vai estar uma hora ou outra. Nos Estados Unidos, vimos a definição de separação entre igreja, Estado e liberdade. Nos Estados Unidos, nós vimos a definição de separação entre igreja, Estado e a liberdade serem firmados. Como você avalia essas conquistas? Eu vejo que é muito importante isso. É algo que nós devemos lutar e continuar lutando para que isso permaneça. Porque se eu não tenho liberdade de dizer que eu acredito ou não, concordo ou não, vai chegar uma hora que o governo vai começar a dizer aquilo que eu tenho que fazer ou não fazer. E aí nós vamos regredir, nós vamos voltar lá para o início da Igreja Católica, onde o Papa só continha a palavra de Deus, onde só a Igreja Católica tinha a palavra de Deus, e só eles determinavam o que nós devíamos ou não fazer. Amém, irmãos? Se alguém entendeu, por favor, comente amém, só para a gente saber se vocês estão entendendo. Bom dia, irmão José Fábio e toda a família Faustino, que Deus abençoe vocês. Então, irmãos, nós falamos sobre a vinda dos batistas da Inglaterra para os Estados Unidos. E semana que vem nós vamos falar sobre a expansão batista no mundo. Irmãos, hoje, domingo, nós temos culto de ceia. O pastor Fernando está em Três Itilhas agora. Nós temos culto de ceia hoje em Videira. Venha, participe, traga a sua família. Vamos desfrutar desse momento de união. Hoje nós comemoramos o dia da esposa do pastor. Então, por favor, mande uma mensagem para a Dona Ivânia. Dê um abraço nela hoje no culto. Abençoe ela. Essa semana foi aniversário da irmã Dorildes. Mande uma mensagem para ela. Deseje um feliz aniversário para ela. E que você tenha um domingo abençoado. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe o almoço da sua família. Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter um ótimo domingo. Um abraço.